Gente, hoje é um encontro assim que eu diria que confrontador, né? Porque o tema é perdoadas para perdoar. Então é um tema assim que eu creio muito assim que hoje é dia de cura, hoje é dia de libertação, de decisão, de escolhas, de uma nova direção, da gente olhar para frente e que a gente possa vir de verdade com uma escuta inteira, sabe? Escutativa, assim. Hoje até orei e falei assim, que tem uma escuta espiritual, porque se a gente deixar a nossa carne, a nossa mente entrar em jogo, a gente vai perder muito aqui. Então, que hoje a gente deixe realmente essa palavra entrar no nosso coração sem auto-julgamento e com, assim, com uma abertura total de tipo, deixa eu ver como é que eu posso mudar isso. Eu vou experimentar mudar isso. Vamos tentar, tá bom? Vamos mudar, não vou nem falar tentar, vamos mudar. Que a gente possa vir hoje aqui de coração inteiro. Olha, tem mais de 40 parábolas na Bíblia. E normalmente a parábola ela é uma história que Jesus contava, que trazia muito a realidade, muito do que ele queria ensinar, dos princípios dele, da vontade dele para a nossa vida. Eu falo que a Bíblia é nosso manual de instruções da vida. Então, através das parábolas, ele mostrava como a gente consegue viver melhor. E aí ele sempre tinha alguma mensagem muito central nessa parábola, tá? Hoje a gente vai ler a parábola do servo incompassivo. E está lá em Mateus 18, para quem já quiser abrir. Eu vou orar antes da gente começar. Senhor, muito obrigada, Pai, por mais um momento na tua presença. Que delícia acordar antes do sol para poder aprender um pouquinho mais de ti, para o Senhor nos revelar mais quem tu és e para o Senhor também nos revelar quem nós somos, Senhor. Então, nos ajuda a entender tudo que o Senhor quer falar hoje aqui para gente, que realmente essa semente hoje aqui possa cair em terrenos férteis, Pai, em nome de Jesus. Que eu oro e agradeço. Amém. Gente, então vamos lá, ó. Eu vou ler, vai ser um pouquinho comprido, mas vamos pensar. Então, tem 3 personagens, já vou falar. Vocês têm que prestar atenção no rei, no servo e no conservo, tá bom? Vou pegar meu óculos. Então fala assim, olha. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você que não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus, agora, hein, é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher, os seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: Tem paciência comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague o que me deve. Então, o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e pagarei a você. Ele, porém, não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os servos que eram companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Não deveria você ter tido a mesma misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. É forte, não é muito forte isso? Então vamos lá, gente. Quais as características que você. Vamos falar primeiro de quem? Do rei? Vamos falar do rei? Eu só quero falar uma coisinha. Vocês sabem, eu só quero mostrar como é gritante a dívida, tá bom? De um era mais ou menos como se fosse 164 mil denários. Os 20.000 talentos significava 164 mil denários. O rei perdoou o servo que devia tudo isso, era impagável, gente. Diz que na moeda de hoje seria tipo, acho que trilhão, alguma coisa loucura, assim, é muita coisa.
E o outro eram 300 denários, 126.300. Quando o servo viu que o conservo dele não pagou os 300, ele não perdoou. Então vamos lá. Primeiro lugar, vocês sabem quem é o rei, quem é o servo e quem é o conservo nessa história? Vamos falar então das características primeiro, depois a gente pensa quem é quem, tá bom? O rei, o que vocês acharam do rei? Misericordioso, né? Boa! Compassivo, né? Misericordioso, compassivo. Compassivo é uma pessoa que tem compaixão. Que mais que esse rei é? Ele é justo. Oi? Ele é justo, Ana. Justo, porque depois ele fez justiça, tá certo? Paciente. Paciente. Tô amando. Quem mais? Perdoador? Misericordioso. E o servo, gente? Insensível, egoísta. Que mais? Vamos agora, Cacau? Vamos embora, gente. Vai lá. Ele não tem um coração ensinável. Ele não estava disposto a aprender. Boa. Tem um ego muito grande. Ego grande. Nossa, ego grande eu amei. Impaciente. Nossa, ele foi o contrário de misericordioso, né? Ele puniu total. Ele tinha um senso. Ele no fundo, gente, ele até já era justo, vai com o conservo dele, se a gente pensar. Se ele não tivesse recebido esse perdão, ele estava sendo justo com o servo, né? O servo devia a ele e ele não pagava. Era uma justiça. Ele tinha um senso de justiça para o conservo. Se ele não tivesse recebido essa misericórdia. Vocês concordam com isso? Alguém me fez mal, tem que pagar. Aqui no Brasil a gente fala, aqui se faz, aqui se paga. A gente aqui fala assim, aqui são os meus direitos. O servo estava bem no, eu tenho os meus direitos, hein? Não mexe comigo. Estou errada? O que vocês acham? E o conservo, gente? Arrependido, né? O conservo era o que devia. O conservo era o do 300, era pouquinho, o dele. Ele devia estar desesperado, arrependido, tudo. Ele estava louco por um perdão que ele não recebeu, né? Humilhado, né? Talvez envergonhado. Humilhado de estar indo pedir misericórdia para o servo. Exato. Eu acho que ele também se sentia culpado. Envergonhado. Vergonha, culpa. Muito bom, muito bom. Posso falar quem é o rei? O rei é Deus, é Jesus, que já pagou toda a nossa dívida era impagável, e mesmo que a gente vivesse a vida inteira, a gente jamais conseguiria pagar. Mas ele se fez pecado por nós, ele pagou tudo lá naquela cruz. O servo somos nós. E o conservo é quem nos ofende. É quem nos ofende. É o nosso conservo. Tá bom? Então, pensando em tudo isso, eu queria falar assim que a gente começa essa história com Pedro. Pedro falando, até quantas vezes eu tenho que perdoar? E aí Jesus fala para ele, aí ele falava 7 vezes? 7 já era demais. Naquela época, 2, 3 vezes era o comum de se perdoar. 7 já era muito. Aí Jesus fala, não, é muito mais do que isso, é 70 vezes 7. Eu tenho certeza que não é assim, Jesus está lá contando, ela já perdoou uma vez, agora está na 489, hein? Não, ele está falando assim, deixa eu ver o quanto que você consegue ter um coração onde você consegue vencer a si mesma e perdoar o outro. Eu quero que você perdoe sem limites. Eu quero que você ame sem limites. Eu quero que você seja uma espalhadora de perdão. E eu fiquei pensando, puxa vida, eu coloquei esse tema de perdoadas para perdoar, e a gente podia colocar esse tema aqui como o segredo para ter uma vida em paz. E você já imaginou o que é ter uma vida em paz e fazer com que as pessoas que estão à sua volta também tenham paz? Você ser uma pessoa pacificadora? Eu sei, assim, que nessa hora vem muita coisa na nossa cabeça, né? Das coisas que a gente passou, de tantas coisas assim. Será que eu consigo perdoar o que aconteceu comigo? E eu lembro que eu tenho uma lixeira aqui, que a Marcinha que me deu, e a lixeira é uma atriz principal de muitas coisas que eu faço. E a Marcinha, ela me deu a lixeira, e ela era uma mudinha.
E, e aí, gente, essa lixia foi crescendo, essa lixeira foi crescendo. Aí, no outro aniversário, a Marcinha veio com outro vaso, o vaso da Silvana, que eu nem sabia que eu ia conhecer. Gente, é assim, minha vida, ó, tá todo mundo aqui, né? E a Marcinha comprou um vaso da Silvana, que a Marcinha também não sabia que eu ia conhecer um dia a Silvana. E aí, gente, a minha lixeira, que estava tão pequenininha, ela começou a ficar. Ela tinha crescido e tinha parado e começou a ficar com as flores, com as folhas amareladas. Eu falei, gente, além de trocar o vaso, vamos pegar terra e adubo. Quando eu coloquei aquele adubo, tinha minhocas na terra. E eu falo assim, que eu não sou uma boa agricultora, quando eu vi aqueles vasos, aquela minhoca, eu fiquei desesperada. Eu falei, agora já era. Estraguei a lixeira, nunca vou ver uma lixia. E eu cuido dela bonitinho, gente, porque eu amo essa arvorezinha aqui. Nossa, fiquei tão triste, mas aí eu entendi que aquelas minhoquinhas, elas serviam para arar a terra. E a terra estava muito árida, muito dura em volta da raiz. A raiz e o tronco, eles queriam crescer mais, mas eles não conseguiam, porque a terra estava muito dura. As minhoquinhas, os perdões, vieram para arar minha terra. Quando essa terra ficou mais fofa por causa do perdão, a minha raiz conseguiu aprofundar mais, conseguiu alargar mais. A lixieira, ela começou a viver mais o propósito dela. Ela começou a reparar mais no sol, acho que agora ela absorvia melhor o sol. Ela enraizou mais, ela conseguia trazer mais nutrientes para dentro dela. Eu não sou agricultora, mas é isso que eu estou entendendo. E aí sim me apareceu a primeira lixia. Já tive que mudar de novo o vaso, porque ela está crescendo, e apareceu a primeira lixia. E quantas vezes na nossa vida, a gente, com essa falta de perdão, está deixando a nossa terra tão árida, que a gente não está conseguindo aprofundar nossas raízes e se nutrir de verdade dessa fonte, que é a fonte da onde vai vir a nossa verdadeira nutrição para a gente florescer e frutificar, para a gente aproveitar o sol, para a gente aproveitar essa terra envolvendo a gente, trazendo nutrientes, para a gente conseguir transformar o ambiente, porque árvores transformam ambientes, pega CO2, devolve O2. A gente nasceu para isso, a gente nasceu para frutificar. Quantas vezes na Bíblia a gente ouve falar sobre videira, sobre figueira? Jesus usa muito também em parábolas as árvores. E aí eu fiquei pensando muito assim na falta de perdão que a gente às vezes não dá. E o quanto que isso é um veneno emocional para a nossa vida. Porque enquanto a gente está achando que a gente está não liberando perdão, julgando o outro, tratando, ele não merece o meu perdão. Olha o que ele fez. Olha o que ela fez para mim. Olha o que Deus fez para mim. Às vezes a gente culpa até Deus. Olha que forte. E aí, a gente começa a ficar sufocada. Por isso, o perdão, ele é um processo de cura emocional e espiritual. Porque a gente só vai conseguir de verdade frutificar e viver realmente o que a gente nasceu para viver se a gente parar de replicar o passado na nossa vida. Porque quando a gente fala de falta de perdão, é uma coisa que já aconteceu, mas a gente continua guardando. Ficou no passado. E aí aquela ferida ficou aberta, e aí em vez da gente resolver essa ferida, porque a gente, às vezes, ou não tinha caixa emocional para resolver, ou não tinha repertório, ou não tinha essa força agora que a gente está aprendendo, que essa força que vem de Jesus mesmo para a gente conseguir hoje se posicionar perante isso. A gente resolveu, então, pegar curativos e tampar as feridas, porque a gente não tinha coragem de cuidar dessas feridas. Acontece que, quando eu dou aula para uma aluna, ela falou assim, Ana, hoje eu vou fazer aula com esse tênis, porque, menina, eu tô com uma unha encravada. E ela falou assim, na hora que eu fui alugar, ela, não toca no meu dedão, não toca no meu dedão, porque estava com curativo, que ela tinha ido na podóloga. É exatamente isso. Sabe, durante a aula inteira, ela prestava atenção na minha aula, mas sabe o que ela prestava atenção? No dedão dela. Se o aparelho ia machucar, se na hora do agachamento ia pressionar. Olha que loucura, às vezes a gente está até com band-aid em cima da nossa cicatriz, mas a gente está vivendo focada no band-aid. As reações que a gente tem é por causa do band-aid.
Às vezes alguém vem me dar amor, e algum dia alguém veio me dar um amor que eu não queria, e aí hoje eu faço uma repulsa no próprio amor que a pessoa está querendo me dar. Porque um dia eu recebi desse jeito. E aí eu tenho medo de tocar na ferida. Eu tenho medo de tocar na ferida e vou me afastando, terra árida, vou me afastando, não vou aproveitar a terra que está em volta de mim, não vou enraizar, porque eu prefiro proteger o dedão lá que está doendo. Não vou fazer agachamento, porque o agachamento vai pressionar o meu dedão. Só que o agachamento ia te deixar forte. E a gente começa a fugir de tudo que podia ferir a gente. Graças a Deus pelos band-aids que nos protegeram, mas hoje a gente tem aqui um médico dos médicos que cura feridas. Que cura feridas profundas, feridas de muito tempo. Hoje ele está falando assim, ó, deixa o teu conservo. Deixa o teu conservo. Sabe por quê? Porque o rei é justo. E quando ele não foi misericordioso com o outro, o rei justo, porque ele é justo, ele falou assim, então agora a consequência disso que você está fazendo é a prisão. E aí hoje eu quero perguntar aqui para mim e para vocês, quanto tempo a gente vai ficar nesse cativeiro emocional? Nessa prisão? Quanto tempo a gente vai ficar olhando para aquela ferida e deixando ela ficar mais purulenta, porque a gente está sem coragem de tirar? Sabe, gente, às vezes lá atrás a gente não ia ter coragem, mas hoje eu tenho certeza que hoje a gente consegue agora. Eu escrevi aqui e falei assim, vamos separar hoje as meninas das mulheres aqui. Mulheres com M maiúsculo que vão se posicionar, mulheres que agora falam assim, eu quero receber esse perdão completo e já que eu recebi, e eu quero passar, é uma corrente do bem, a corrente do perdão. Duas características desse Deus, gracioso e misericordioso. Sabe o que é graça? Graça é ele dar sem a gente merecer. Tá pago. A tua dívida impagável tá paga. Isso é graça. Mas eu tenho que fazer alguma coisa? Não, você se arrependeu? Você me quer? Você não precisa fazer nada. Tá pago. Filha, tá pago. Vou pegar a tua ferida e eu vou fazer ferida em mim. Eu vou sentir a tua dor. Você não precisa mais sentir dor. Hoje eu tô te purificando. Ele é misericordioso. Sabe o que é misericórdia? É ele não dar o que a gente merece. A gente merecia cobrança, paga a dívida. A gente merecia prisão. A gente merecia tanta coisa. Viver uma vida de dor. Você... Mas eu não vou te dar. Eu não vou te dar porque eu sou misericordioso. Eu não consigo nem te dar isso, porque eu sou misericordioso. E lá naquela cruz ele foi justiça total e foi graça total. Porque lá naquela cruz, ele se fez justo por nós, ele nos justificou naquela cruz. Naquela cruz ele falou, ó, agora a gente está na mesma balança, está justa a nossa balança. Vem fazer parte do reino. A minha graça eu te dou. Eu estou te dando a minha vida no lugar da tua. Eu estou morrendo para te dar uma vida nova, uma vida sem feridas, uma vida de... Deixa o passado lá para trás. Deixa o passado lá para trás. Eu tenho uma vida nova para você. Gente, eu não sei quantos anos você tem. Eu tenho 48 anos. E hoje eu orava aqui falando, Senhor, eu quero deixar para trás tudo que é para deixar para trás. Tudo que não está deixando o teu propósito fluir através de mim. O que a gente está limitando? A gente é muito crítica com a gente. Hoje eu acho que a gente tem que vir aqui com uma autocompaixão gigante de falar assim, ó, não foi culpa sua. O que aconteceu com você não foi culpa sua. Se hoje tivesse acontecendo a mesma coisa, você jamais faria a mesma coisa. Você não deixaria. Eu não sei se a tua ferida é rejeição, se a tua ferida é abandono, se a tua ferida é deixar os outros invadirem demais o teu limite para além do que você podia. Hoje, eu estou falando aqui para você, está na hora de você se perdoar, você não é culpada de nada, o problema é do outro. É do outro. Jesus chegou e falou, ó, eu tô te perdoando de tudo.
Ele era tão limitado que ele não entendeu isso. Às vezes, quem te machucou, ele não tinha coragem de vir te pedir perdão. Ele não tinha emocional pronto para conseguir te falar: olha, eu não sei fazer diferente. É tudo que eu posso fazer é isso. Às vezes, foi tão inconsciente que nem sabe o que aconteceu. Nem sabe o quanto de ferida que machucou. Mas a gente continuou carregando, continuou carregando, continuou carregando. Hoje é dia de soltar. Hoje é dia de deixar ir, de deixar ir. Hoje é dia de remissão, gente, remissão. Você foi traída, hoje é dia de perdoar. Porque Jesus está te perdoando. Quantas vezes a gente tem traído Jesus? Quantas vezes a gente tem sido infiel? Quantas coisas ele tem feito por nós? Olha, a gente está aqui, gente, com o nosso coração batendo. A gente está respirando. Quanto que a gente é grata. Eu fiquei pensando, meu, se eu fosse aquele servo, eu ia viver uma vida para esse rei. Eu ia falar, rei, tô aqui, ó, leal para você. Meu amor é leal. Eu vou ser totalmente. Eu fiquei pensando, esse servo foi incongruente. Tudo que ele ganhou, ele perdeu. Agora, se a gente recebeu tanto, por que a gente vai viver incongruente e não vai dar para o outro o que o outro está fazendo com a gente? E mesmo que você acha que vale 146 mil denários o que a pessoa fez com você, que é impagável, alguém já te fez o impagável também. Então hoje, eu queria que de verdade a gente hoje entrasse aqui e tem um versículo na Bíblia que fala assim, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Presta atenção, nesse versículo não está falando assim, ó, todas as coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está falando o que são todas as coisas, as boas e as desafiadoras também. Então, hoje, eu queria que a gente entendesse que nós temos dois poderes aqui na mão agora. A gente tem duas escolhas que a gente pode fazer. Então, vê se você consegue fechar, por favor, abrir o microfone sem querer. A Marcinha também está com ele aberto. Obrigada, obrigada. Deixa eu só ver se eu consigo. Pronto. Hoje a gente tem duas escolhas. A gente pode receber, falar, Senhor, eu aceito tua graça e tua misericórdia na minha vida. Hoje eu vim aqui tirar esse peso que eu carregava até hoje. Eu achava que tudo era culpa minha. Mas hoje eu entendo que eu sou quem sou por causa da história que eu tive. Desenvolvi novas habilidades, desenvolvi novos talentos até, desenvolvi novos jeitos de viver a vida. Não sei se a partir dessa dor eu vou curar outras pessoas, vou ajudar a curar outras pessoas que passarão por isso. Eu não quero fazer perguntas, Deus, o porquê que aconteceu tudo isso. Eu só quero falar que eu aceito. Eu aceito, eu quero te pedir perdão por todas as coisas que eu fiz, por todas as coisas que de repente eu me rebelei, por todos os não perdões que eu também não dei para os seus filhos. Hoje a gente pode escolher perdoar quem nos machucou e liberar, ser pacificadora. Hoje pega esse peso emocional que você está carregando. Hoje é dia de leveza aqui, gente. De leveza. Deixa a graça de Deus vir sobre a sua vida. Eu amo ler. A tua graça me basta. A graça de Deus nos basta, gente. É ela que nos dá plenitude. Hoje a gente não precisa mais de band-aids. Sabe por quê? Porque Ele nos protege. Eu não preciso mais me autoproteger e ficar árida, ficar seca, ficar com medo de me relacionar. E olha, e é relacionamento intrapessoal, eu comigo mesmo, e interpessoal. Então, hoje é dia de você ser você. Tira a tua mente de jogo agora, por isso que eu falo, para de ficar pensando, mas será que ele merece meu perdão? Tira a tua mente de hoje. Daqui, tira. A tua mente vai querer o tempo todo te acusar, acusar o outro. A nossa mente é acusadora, gente.
Que hoje a gente possa estar fluindo dessa raiz que vem lá de baixo, é o fluir do Espírito. Para ter o fluir do Espírito, se a mente entrar, estraga tudo. Deixa eu falar, perdoar é esquecer, mas é não doer mais. É não doer. É olhar e falar, tá tudo bem. Perdoar é chegar e falar, agora você é meu melhor amigo, vem aqui, ó, você que fez isso, isso, isso. Não, sabe por quê? Porque Deus também é justo, aí você deixa a justiça com Deus. Sabe o que a gente pode orar? A gente pode orar, Senhor, transforma o coração do outro. E eu creio num Deus de milagres, um Deus de perto, um Deus onde a gente dobra os joelhos e Ele vai fazendo o trabalho por nós. Ele é nossa justiça. Mas eu não vou ficar aqui, ó, vamos lá, escudo. Ah, será que Ele já fez justiça? Tira toda essa coraça hoje. Deixa Deus fazer a obra na tua vida e na vida de quem. Se foi você que fez, se foi o outro. Hoje é dia de perdoar, de liberar perdão. Eu gosto de pensar assim, sabe, gente? Eu falo que eu tô muito assim em busca, né? A gente vive em busca, né, de algo, assim. Eu tô querendo muito crescer espiritualmente. E uma das coisas que eu peço, eu falo, Senhor, eu quero realmente entrar nesse processo de santificação, sabe? E santificação é o sagrado em nós. É a gente ouvir e perceber mais o Espírito do que nossa carne, a nossa mente. Do que o padrão do mundo que fala, ó, imagina, hein? Como assim? Você vai deixar ele fazer isso com você? Um pé de igualdade, para com isso. O reino de Deus é um reino de amor e é um reino de perdão. É um reino de relacionamento. Relacionamentos leves. Eu sei que é uma palavra dura, mas eu acho que é uma palavra que a gente precisa ouvir sempre. Porque nós somos carne e somos espírito, gente. Pedir para Deus, para Jesus nos ajudar. A gente sozinha não consegue. Mas é Ele quem nos fortalece. É Ele que nos ajuda. Eu já falei aqui para vocês dos frutos do Espírito. Um dia eu vou fazer uma série aqui só dos frutos do Espírito, gente. Que lindo se a gente usar isso no nosso casamento, no nosso trabalho, na nossa vida, a gente com a gente mesmo. Meu, resolveu a vida. Mas fruto do Espírito é porque a árvore é Espírito. O fruto é do Espírito. Se eu estou na árvore da mente, o fruto vai ser mente. Vai ser acusação. Vai ser o servo para o conservo. Que a gente tem a árvore do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, amabilidade, domínio próprio, autocontrole aí. Agora, quem tem o fruto amor, consegue não perdoar? Quem tem o fruto paz, consegue não perdoar? Quem tem o fruto paciência, amabilidade, mansidão, consegue não perdoar? Que Deus nos use e que a cada dia a gente procure estar mais perto dele para que a gente possa ter o coração dele em nós. Que ele mude o nosso coração. Eu sou a primeira a falar aqui, eu falo sempre para vocês que a minha boca está mais perto dos meus ouvidos do que a de vocês, viu? Eu sou a primeira a me ouvir, sou a primeira a receber essa palavra. E que a gente viva livremente. Sabe, gente, quando você estiver naquele momento assim, cara, não sei o que eu faço. Finge que é a tua melhor amiga perguntando para você. E aí? O que eu faço? O que você responderia para tua melhor amiga, aquela que você ama? Amiga, perdoa, ora. Deixa aí. Não replica o passado todo dia, não. Vai, tua vida vai ser muito chata. Muito ruim. Você vai perder tua vida. Hoje é dia de ganhar vida aqui. Mi, você toca pra gente uma música? Eu vou depois colocar essa música no na nossa playlist, tá bom?
Vamos fechar os olhos, prestar atenção nesse louvor e que Deus continue falando nos nossos corações. Senhor, obrigada, Pai, porque eu tenho certeza que hoje a Tua presença, Senhor, está aqui, está em cada lar, Senhor. Eu peço hoje, Pai, que a Tua presença esteja nos envolvendo, nos curando, nos libertando, trazendo, Senhor, vida nova, pele nova, trazendo, Senhor, um eu que o Senhor criou, não que as feridas me criaram. Senhor, nos ajuda, Pai, a ter um coração igual ao Teu. Nos ajuda, Pai, a sermos mulheres perdoadoras, mulheres, Pai, segundo a Tua vontade, mulheres, Senhor, que queiram dar para o outro tanto que receberam, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha agora e nos encha, Pai, da Tua graça, do Teu amor, do Teu perdão, para que isso, Pai, trabalhe tanto em nós, Senhor, quanto através de nós. Que a gente transborde tudo isso aqui para fora, Pai. E que todas as pessoas, Pai, que vão receber diretamente o nosso perdão, possam ser restauradas também, possam sair, Senhor, dessa cadeia, desse cativeiro, Senhor, dessa prisão, desses grilhões, Senhor, e possam viver com leveza. Possam aprender, Senhor, a parar de olhar para baixo, uma vida pesada, mas olhar para o alto, Senhor, porque é de Ti que vem nosso socorro, Senhor. Pai, eu te peço um fortalecimento, Pai, eu creio, Senhor, que o Senhor é um Deus de milagres, o Senhor é um Deus do impossível, Senhor. Eu sei que, Senhor, o Senhor é um Deus sobrenatural, Pai, que pode fazer hoje, Senhor, tudo novo, basta uma palavra Tua, Pai. Então, Senhor, vem mudar nossas atitudes, nossos comportamentos, Senhor. Faz parar de doer hoje, Senhor. Traz cura hoje, Senhor. Toda dor, todo trauma, toda tristeza, todo ressentimento, todo rancor, toda raiva, Pai, toda frustração, Senhor, toda culpa e vergonha, Senhor, caia por terra hoje, Senhor. E que hoje, Senhor, sopre aqui teu espírito de vida, Pai. Vida, trazendo vida nova aos nossos ossos, Senhor, às nossas entranhas, às nossas articulações, Pai. Ao nosso ser por completo, Pai. Continua falando com a gente durante esse dia, durante as canções, com as pessoas, através da tua natureza. Continua falando com a gente, Pai, que a gente tenha uma escuta totalmente aberta a Ti, Pai. Eu te louvo por cada mulher aqui, Pai. Olha em especial para cada uma, Pai, que tenha o coração sangrando ou não, Pai. E que o Senhor faça tudo novo hoje, em nome de Jesus. Amém, amém. Desejo, assim, uma semana maravilhosa para vocês, mas uma semana de mulheres com M maiúsculo, que tenham coragem de se posicionar, de repente pedir perdão, de repente mandar uma mensagem, de repente abraçar. Você não tem coragem de pedir perdão? Abraça. Abraça é o melhor perdão que tem. O abraço fala muito. Reconstruir. De repente estava tudo destruído, hoje é dia de reconstrução. Orem pelo despertas.